Para muitos, um tema que estava absolutamente fora e lá atrás. Entretanto, o momento atual mostrou-se muito diferente. O desequilíbrio climático, as alterações, as agressões junto à natureza. Pandemias. Este é o tema do nosso check-up. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O vírus que ditaria o ritmo de milhões de vidas pelos próximos anos já havia se espalhado pelo mundo. O primeiro grande estudo brasileiro sobre o alcance do novo coronavírus aponta que o número de casos pode ser até 4 vezes maior que o oficial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde, mais de 1.000 crianças e adolescentes já morreram de Covid-19 desde o início da pandemia. A Fiocruz registra aumento de casos graves e mortes por Covid em idosos no Rio de Janeiro. O mundo registra recorde atrás de recorde no número de casos diários de Covid-19. Dados da OMS revelam um aumento de aproximadamente 11% nos registros de novos casos de Covid-19 no mundo. A pesquisa da Associação Nacional de Privados aponta um aumento de 655% nos casos de Covid. O coronavírus segue sendo preocupação no Brasil, que registra o maior número de mortes por Covid em 24 horas desde setembro. Os registros da doença, infelizmente, continuam subindo. Nas últimas 24 horas, foram 20.385 novos casos confirmados. A pandemia de Covid-19 foi um capítulo difícil, mas nos deixou aprendizados profundos. Nos mostrou de forma contundente a fragilidade da vida, nos ensinando a valorizar o agora e a expressar nosso afeto. O isolamento trouxe à tona a importância vital das conexões humanas. Descobrimos novas formas de estar juntos, mesmo à distância. E a empatia se tornou a nossa bússola para navegar pela dor e pela incerteza do outro. Cuidar da saúde mental deixou de ser um tabu e se tornou uma necessidade urgente. Ao mesmo tempo, fomos forçados a desenvolver flexibilidade, aprendendo a nos adaptar e a nos reinventar constantemente. Com um mundo mais quieto, redescobrimos a serenidade e a importância da natureza. E talvez a lição mais marcante: compreendemos o poder do cuidado coletivo, a importância de sermos humanos juntos. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. Fernando, é um prazer estar aqui com você. Cláudio, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Para começar, você podia explicar qual é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia? Claro, a endemia é quando um determinado evento, vamos falar só da área da saúde, ocorre num número de casos previsível e mais ou menos contínuo. O que é um surto, que é a mesma coisa que uma epidemia. Quando esse número de eventos para cima aumenta muito mais do que o esperado e geralmente num espaço de tempo bastante curto. Essa é a denominação de uma epidemia ou surto, que são a mesma coisa. Agora, quando você tem uma situação de uma pandemia, você tem critérios que a Organização Mundial de Saúde usa como referência para dizer que é uma pandemia. Que critérios são esses? Exato. Quem define isso, como você falou, é a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde leva em conta a propagação num espaço territorial grande. Então, geralmente eles usam o critério de 2 ou mais continentes afetados, com transmissão contínua e ativa e com um impacto significante em saúde. Nós tivemos no passado outras pandemias, que não só a questão da Covid mais recente. Gripe espanhola, peste negra. O que você pode dizer que surgiu de diferente? No momento que a gente vê tanta tecnologia avançando, como é possível que ainda aconteça uma pandemia? Do ponto de vista de evolução, né, nós estamos falando de muitos anos, né, muitos séculos de evolução. Então, assim, não dá para comparar o que ocorre hoje com relação à identificação do agente, oferta de tratamento e o próprio desenvolvimento de hospitais como sendo lugares para tratar pacientes críticos. Então, por exemplo, se comparar a mortalidade da gripe espanhola, que era uma influenza H1N1,
que é um vírus até semelhante ao da gripe ou da pandemia de influenza de 2009, a diferença de mortalidade é brutal, é abismal. O número de pessoas que morreram na pandemia de 2009 foi muito pequeno. Então, a gente não pode comparar as épocas, mas uma coisa permanece igual. Infecções transmitidas por via respiratória apresentam sempre o mesmo desafio. Primeiro, identificar a fonte. Quem é o paciente que está transmitindo? Isso tem barreiras. Disponibilidade do exame, acurácia do exame, desejo da fonte de se testar. E o segundo problema é como isolar essa fonte de pessoas suscetíveis, que são a cadeia de transmissão. Então eu diria que desde a peste negra até os dias de hoje, o desafio continua o mesmo e é o motivo pelo qual a gente continua tendo pandemia da maneira como nós tivemos. Interessante que, a despeito dos métodos diagnósticos e dos métodos de tratamento, nós temos agentes infecciosos, cada um com seu tipo de comportamento. Mas temos o comportamento humano. E o que chamou a atenção na última pandemia era a insistência para as questões do isolamento e o distanciamento. O que você poderia falar para a gente a respeito desses elementos? Primeiro, assim, o que você está falando é exatamente a essência de por que uma doença, uma epidemia de transmissão respiratória é muito difícil de conter. Porque ela depende da natureza humana. Então, a natureza humana, para fazer uma sociedade ser funcional socialmente, economicamente, afetivamente, seres humanos convivem em casa, convivem no trabalho, convivem no transporte. Então, assim, é impossível uma contenção completa de uma pandemia ou de uma epidemia de transmissão respiratória entre pessoas de ser transmissível. Isso é impossível. Agora, como as medidas de isolamento são, de certa maneira, um cerceamento daquilo que o ser humano gosta de fazer, daquilo que ele faz no seu dia a dia, isso leva a um certo confronto até compreensível e, eventualmente, ao descumprimento dessas medidas, que certamente tem um impacto também na propagação da pandemia, mas não muito mais do que aquilo que é a própria natureza do ser humano, que é se agregar. Então fica muito difícil você evitar completamente uma transmissão. Nós vivemos a questão da pandemia do Covid num cenário, inclusive, de comunicabilidade diferente. Comunicabilidade que eu digo de divulgação, intersecção e participação da sociedade civil e da sociedade médica. Vimos informações verdadeiras, informações falsas. Muitas vezes, gente se posicionando sem ter o conhecimento necessário para se posicionar. Você entende que esse tipo de fake news, porque não deixa de ser fake news, corrobora para uma performance de um sistema de saúde caminhar de uma forma ruim? Muito. Eu diria, como eu disse para você, a natureza do contato humano é o principal responsável. Mas eu tive a oportunidade de, como eu atendi pacientes, eu estive no centro da pandemia, posso dizer assim, e eu vi, quando havia este posicionamento que era distante da realidade por pessoas críveis na visão da população, pessoas que, para aquelas pessoas, elas eram referências e críveis. Quando ocorre um posicionamento distanciado dos fatos, isso impacta claramente na ponta. Eu via isso, os pacientes perguntando, mas doutor, tal pessoa falou tal coisa, como é que ele pode estar falando se não é verdade? Então, assim, antes de gerar o dano para a cadeia de transmissão, as pessoas que fazem isso tinham que entender que isso gera uma angústia e uma ansiedade muito grande nas pessoas que estão esperando informação, porque a gente depende de quem a gente confia. Então isso levou realmente a uma alteração no preparo para a pandemia e amplificou sim a cadeia de transmissão. A gente também observou um fato que no fundo tem a ver até com a dinâmica da vida da sociedade. Questão de comorbidade associada ao paciente que teve Covid e populações mais vulneráveis. Nós estamos num momento, graças a Deus, sem pandemia. Como é que você pode trazer um ensinamento para a sociedade na valorização da vida, na administração da saúde? Será que as pessoas estão mais conscientes, os nossos governantes enxergam o verdadeiro papel da atividade deles no cotidiano, mesmo fora dos períodos de pandemia e de endemia? Essa é uma discussão complexa, mas uma coisa
você falou é muito importante, duas coisas, né? Primeiro, a questão dos vulneráveis. É verdade, em doenças infecciosas existe uma população que é vulnerável por questão etária e por questão de natureza do sistema imune. Essas pessoas realmente estão mais vulneráveis e o que a gente tem que fazer para isso aí é priorizá-las quando da distribuição de medicamentos e vacinas. Essa é uma coisa muito importante. Mas eu gostaria de lembrar de uma coisa importante. Por que a epidemia... Por que as pandemias são tão nocivas, do ponto de tão letais? Porque eles são geralmente vírus novos. Vírus novo significa um sistema imune que não tem nenhuma memória. Então, qual que é a consequência disso? Morrem mais pacientes frágeis, mas a ausência de uma resposta imune faz com que pacientes previamente, conhecidamente imunocompetentes também venham a falecer. Coisas que não acontecem nas endemias. Pacientes jovens, pacientes sem comorbidades também sofrem e também falecem quando de uma pandemia. Eu acho que uma coisa muito importante, Cláudia, assim, que acho que dentro da sua pergunta, que a sociedade pôde perceber isso no mundo inteiro, que sempre que houver uma pandemia, os profissionais de saúde vão estar prontos para enfrentá-la. Os profissionais de saúde, eles têm algo mais na vida que não simples o trabalho. O profissional de saúde tem como objetivo o próximo. Então, os profissionais de saúde no mundo inteiro deram demonstrações de dedicação a essa causa. Muitos, infelizmente, pagaram com a própria vida. Então, isso tem que ser um ensinamento de que uma força de saúde multidisciplinar, bem cuidada, bem treinada, bem remunerada, vai ser sempre a base para o enfrentamento de qualquer pandemia que venha a ocorrer daqui para frente. Usa-se um termo do One Health, que seria a integração da saúde animal, saúde humana e a saúde ambiental. E por vezes eu vejo a gente discutindo as agressões ao meio ambiente, questão de animais silvestres, desmatamento, e eu acho que as pessoas, quem sabe, não conseguem entender o certo que elas estão causando. No período da pandemia, isso revelou algumas questões importantes, porque nós sentimos isso na nossa pele. Como é que você pode falar desse novo momento e o que poderá ainda vir se por acaso não houver uma conscientização que se mostre verdadeira na prática? Isso é muito importante, tá? O resultante de tudo isso que você falou é o aquecimento global. E o aquecimento global, ele tem alguns impactos diretos sobre a saúde. Posso enumerar aqui 4. Primeiro, aumento da temperatura das águas. O aumento da temperatura das águas tem favorecido proliferação bacteriana, principalmente bactérias multiresistentes. Eu vou dar um exemplo prático. Tem aumentado o número de casos de cólera no mundo fora do ambiente de catástrofes ambientais. Então esse é um efeito direto do aumento da temperatura da água. Segundo, aumento de temperatura favorece a adaptação de vetores, que são aqueles insetos, de uma maneira geral, que carreiam, que transmitem a infecção, está permitindo a adaptação de vetores em locais onde eles não conseguiriam pela temperatura. 2 exemplos chamam muito a atenção. O primeiro deles, o isolamento de Aedes aegypti em Reykjavik, capital da Islândia. Segundo, o mais conhecido e impressionante dos casos foi um caso de chikungunya, doença sempre restrita aos trópicos, na América e na Ásia, ocorrendo de maneira autóctone dentro de Nova York. Então esse é um segundo exemplo da importância disso. Terceiro, migrações populacionais, que fazem com que pessoas doentes migrem para locais onde não existe essa doença e o contrário, para pessoas saudáveis que migram para locais onde existe doença. E por fim, é um fator claro, a proximidade com o reino animal é um fator de risco claramente evidente para a transmissão de zoonoses. Durante o período da pandemia, nós tivemos uma série de medidas chamadas medidas não farmacológicas, dentre elas a utilização de máscaras, o próprio isolamento com o lockdown de estabelecimentos. Isso tem um impacto econômico e nas relações entre os atores da sociedade. Como sensibilizar
aqueles que não são da comunidade da saúde, que não são médicos, para entender que isso, sim, tem uma importância fundamental na preservação da vida das pessoas. Essa é uma questão fundamental. Essa realmente é uma questão fundamental e é uma questão muito difícil porque você está falando de direito ou de benefício coletivo versus direito e benefício individual. Vai ser sempre um problema. Mas as autoridades também têm que ter uma certa sensibilidade de como dosar essas medidas. Então, assim, todo mundo sabe que uma doença respiratória, você tem que controlar a fonte, a transmissão da fonte e separá-la dos seus eventuais, das pessoas vulneráveis que são a cadeia de transmissão. Então não tem como, numa epidemia que se transmite por via respiratória, você não falar de máscara e isolamento social. Quanto você é agressivo e expansivo nessas medidas, o poder público provavelmente leva em conta algumas coisas. Primeiro, densidade populacional. Segundo, capacidade, como você disse, da população entender ou não a necessidade do benefício coletivo. Por exemplo, sociedades menos divididas em relação a esse tópico toleraram muito bem o não fechamento do comércio, como por exemplo o Uruguai. Outra coisa que é muito levada em consideração é a capacidade de infraestrutura de comércio, de transporte, de prover um menor contato social. E por último, o mais importante de todos, qual é o impacto da pandemia que nós estamos vivendo na saúde? E no caso da Covid, a gente sabia que o impacto era a morte. Os pacientes morriam, a gente viu, né? São 700 mil, 800 mil casos no Brasil, 7 a 10 milhões no mundo. Então, quando você tem um endpoint, que é a morte, a gente entende que está justificado você ser expansivo e você ser agressivo. Mas isso pode ser flexibilizado mediante esses parâmetros que eu falei para você. E eles foram flexibilizados ao longo do mundo, obedecendo esses parâmetros, esses critérios de gestão pública que eu falei. Falar sobre pandemia e falar sobre limites geográficos é um capítulo interessante, porque ela não obedece limites geográficos, com mecânicas de ação e combate muitas vezes diferentes, embora regiões às vezes até muito próximas. E a cooperação internacional foi um ponto controverso, porque por um lado ajudou e por outro nós vimos medidas protecionistas, quer dizer, cada país cuidando dos seus cidadãos e muitas vezes até priorizando nas relações comerciais a compra de insumos. Você é um líder, você é um professor. Como isso coloca a nossa comunidade médica no entendimento da importância daquilo que chamamos como complexo industrial da saúde? Essa é uma questão importante, tá? De fato, aconteceu isso que você falou, né? Quando, por exemplo, se produziram as vacinas, cada um correu para salvar o seu e teve que a Organização Mundial de Saúde intervir para tentar colocar vacina em países menos favorecidos, tá? Então é necessário um entendimento global de que o problema é global e não é regional. O próprio nome está dizendo isso, a pandemia. A pandemia é um problema global. Mas eu não posso também deixar de destacar a parte favorável à cooperação internacional. Então, se você for ver, por exemplo, como se fez o diagnóstico do SARS-CoV-2. Ele foi isolado de amostras respiratórias na China, ele foi sequenciado, mas a classificação dele depende de um banco internacional de micro-organismos que faz com que ele seja classificado como um coronavírus. Então também houve cooperação em diagnóstico, métodos diagnósticos, estudos clínicos multicêntricos, multinacionais, que também levaram a benefícios para a população. O entendimento precisa ser de que a saúde é uma só, o planeta é um só quando se fala de pandemia e nós nos comportamos dessa maneira e você tem toda a razão nele. Desde dezembro de 2019, quando foram relatados os primeiros casos de Covid, mais de 659 milhões foram confirmados no mundo e aproximadamente 7 milhões de mortes foram registradas. Embora algumas estimativas indiquem que este número possa ter passado a casa dos 20 milhões. No Brasil, mais de 37 milhões de pessoas foram infectadas e 700 mil acabaram mortas em decorrência da doença. A vacinação contra a Covid-19 levantou inúmeros questionamentos quanto à segurança e à eficácia em todo o mundo.
Fato é que a ampliação de coberturas e o aumento dos investimentos salvaram milhões de vidas. De acordo com o estudo realizado pela JAMA Health Forum, 2,5 milhões foram salvas entre 2020 e 2024. E dentre os óbitos evitados, cerca de 60% ocorreram no início de 2021, durante a predominância da variante Ômicron. Quando observamos os impactos por idade, 76% dos anos de vida poupados se concentraram na população idosa, enquanto jovens entre 20 e 29 anos, 0,07%. Na questão das vacinas, um capítulo importante, um tempo recorde com o qual conseguiu-se desenvolver algo absolutamente novo e com tecnologias absolutamente inovadoras. É possível fazer isso em saúde em outras frentes, que não só as vacinas? É incrível, né? Na vacina, o que a gente fez? A gente usou métodos velhos, né? Por exemplo, a Coronavac era uma vacina de vírus morto, né? Morto por passagem em ovo, né? Que era uma coisa que a gente faz hoje com a vacina de influenza, mas a gente teve coisas revolucionárias, como a vacina de RNA mensageiro, que expressava especificamente a proteína que era preciso expressar para haver resposta imune. E isso já extrapolou, por exemplo, o mecanismo de RNA mensageiro está sendo utilizado experimentalmente nos modelos experimentais, por exemplo, de cura da AIDS. Então, isso virou uma possibilidade de aplicação em vários outros segmentos da saúde que eu considero um legado da pandemia e que foram feitos em tempo recorde. Então a ciência consegue dar resposta de curto prazo. É preciso integrar esforços, é preciso, de novo, como você falar, encarar isso como o mundo inteiro e não como feudos isolados no mundo. Uma outra quebra de paradigma foi justamente a utilização da telemedicina. Nós sabemos que o Brasil demorou muito para entrar no cenário da telemedicina. Telemedicina já regulada nos Estados Unidos na década de 90, quer dizer, quase 30 anos antes. Você, hoje, vendo o aspecto da telemedicina, o seu avanço, será que a comunidade médica consegue entender a responsabilidade que ela tem muitas vezes por tomar atitudes muito mais corporativistas do que uma visão coletiva? Esse aprendizado veio ou você acha que ele passará indiferença? Acho que há resistência, mas ficou muito claro o benefício. Ficou muito claro o benefício para ser ignorado e para ser expandido. Então você veja, qual que era o benefício da telemedicina na pandemia? Se você pegasse pacientes que não eram críticos, que não eram graves, se você atende esse paciente na casa dele, você deixa de expô-lo a toda a cadeia de transmissão. Ele não vai no transporte público, ele não vai no táxi, ele não convive no ambiente de hospital com outros pacientes, ele não entra em contato direto com profissionais de saúde, mecanismo extremamente importante de prevenção de transmissão. E hoje ele serve para vários outros cenários, em que você poupa inclusive recurso. Então eu acho impossível que a comunidade médica não entenda que a telemedicina tem um espaço e tem um espaço bastante razoável dentro do atendimento médico. Dentro dessa visão polêmica, e no mínimo, eu acho que palpitante para a gente poder discutir, ao lado da telemedicina, algo novo que também é inteligência artificial, que trouxe oportunidades de previsibilidade dentro da pandemia e também em pesquisa, porque isso vai acelerar o tempo e a velocidade com a qual a gente vai poder chegar a conclusões sobre ensaios clínicos demorariam anos. Como é que você vê essa inserção da inteligência artificial? Primeira coisa que me chama a atenção é que se a gente conseguir, a inteligência artificial faz isso, que é agregar informações em setores diferentes, a gente vai conseguir detectar muito precocemente pandemia. Você começar a agregar dados de mobilidade humana, começar a agregar dados de absenteísmo, começar a agregar dados de procura em pronto-socorro e agregar dados econômicos, sociais, populacionais e médicos, a gente vai conseguir olhar o começo das pandemias. E a gente vai conseguir, durante a pandemia, entender a desaceleração, a reaceleração, que foi uma coisa que aconteceu na Covid, ela veio por surtos, ela veio por ondas, e às vezes eu ficava pensando, o papel do administrador hospitalar, ele tem uma desaceleração, o que ele faz?
para de comprar insumo ou se prepara para o próximo. Então, se você tem uma ferramenta de previsibilidade para isso, além de ajudar o paciente, ele vai ajudar o sistema de saúde a se adaptar mais rápido às mudanças que ocorrem dentro de uma pandemia, porque elas nunca são lineares. Você tem uma mudança dentro da pandemia que é muito difícil de avaliar. E essa é a primeira e grande aplicação que eu veria da inteligência artificial nesse cenário que nós estamos conversando. Já que você falou de futuro, pandemia futura, o que será? Um coronavírus, influenza ou a própria terapia antimicrobiana que a gente usa hoje, talvez de maneira não tão adequada e que acaba criando resistências. Como é que você enxerga esse cenário? Primeiro, as pandemias humanas foram causadas até hoje por coronavírus e vírus influenza. E eles têm uma explicação muito fácil, a circulação desses vírus no meio animal. A capacidade desses vírus causarem doença fora dos seres humanos. Então, tem duas coisas assim, são duas maneiras de causar doença. Por exemplo, o coronavírus é um vírus que veio direto, é uma zoonose, ele existia no meio animal e o homem entrou acidentalmente na cadeia de transmissão. Sempre que acontecer isso, vai ser sempre um risco de pandemia. Os vírus influenza, eles têm, a maioria deles, um mecanismo um pouquinho diferente. É um rearranjo genético de cepas de influenza do mundo animal e do mundo humano. O importante é que todos eles acabam tendo um impacto grande por ser um vírus novo e a transmissão respiratória vai ser sempre igual. Previsão, eu não sei, mas eu sei dizer que tem uma pandemia potencial na nossa porta, que a gente precisa começar a olhar, que é a gripe aviária. A gripe aviária é um vírus influenza H5N1. Transmissão no mundo animal ocorre desde 2003. São em torno de 1.000 casos humanos com uma letalidade alta, próxima de 50%. Felizmente não há transmissão interhumana. Mas esse é um vírus de potencial, de risco potencial, porque esse vírus nos seres humanos, ele consegue se adaptar no nosso trato respiratório inferior. Tudo que infecta o trato respiratório inferior produz menos partícula infectante. Quando se esses agentes conseguirem se adaptar aos receptores da parte alta do trato respiratório, a gente vai gerar mais partícula e pode haver transmissão interhumana. Então, o primeiro que a gente tinha que estar se preparando, que a gente tinha que ter todo o aparato para detectar e se preparar quando começar, se houver transmissão interhumana, seria o vírus atual da gripe aviária que está na nossa porta. Ele precisa ser mais debatido. Luiz Fernando, eu queria dizer que você não deu só a sua participação na perspectiva da questão de uma pandemia e Covid. Foi um encontro que, a meu ver, foi regado de conhecimento profundo, sofisticado no seu conteúdo, muita cultura geral. Quero agradecer muito o privilégio de receber você aqui, você, meu amigo e colega de tantos anos. Foi um prazer muito grande, Cláudio. Eu agradeço muito o convite. Foi um prazer imenso falar para você e para os seus telespectadores. O check-up de hoje recebeu o professor Luiz Fernando Aranha, médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Check-up fica por aqui. Se você quer escrever, dar alguma sugestão, simplesmente fazer algum comentário, por favor, drclaudio@jovempan.com.br. Semana que vem tem mais. E no check-up de hoje você viu quais são os critérios técnicos e científicos que levam a OMS a declarar uma situação de pandemia. Além do agente infeccioso, quais fatores comportamentais humanos aceleram a disseminação global do vírus. Como as ações humanas no meio ambiente, desmatamento e contato com animais silvestres influenciam o surgimento de novas pandemias. Tecnologias e conhecimentos prévios que permitem o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. Inteligência artificial na modelagem de cenários, pesquisa e no rastreamento de surtos, além da aceleração da adoção da telemedicina e seus limites no tratamento de doenças infecciosas. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.